Dr. Jean estudou na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na Universidade Federal do Piauí, no IBPEX, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, e na Faculdade Santo Agostinho. Dr. Jean é enófilo, certificado pelo W72. Vocês vão entender daqui a pouco o que significa essa sigla. Dá cursos mensais de degustação e harmonização de vinhos. Vamos fazer agora uma pausa para pegar o vinho, né, para ir no banheiro. E nós vamos bater esse papo agora sobre vinho, que eu acho que vai ser muito gostoso. Muito legal. Você que é muito entusiasmado com esse tema, né, e é um grande degustador e tomador de vinho. Tomador, degustador, bebedor. Qual a expressão mais correta? Vamos chamar apreciador. Apreciador é muito mais sofisticado, mais de acordo com o vinho, né? É porque tem a ver, quando a gente começa a entrar no mundo dos vinhos, Cândido, a gente não entra só no mundo da bebida. Você começa a atentar para os aspectos culturais, para os aspectos biológicos, para os aspectos gastronômicos, geológicos, então históricos. Então são vários aspectos que antes você nem imagina que aquilo existisse e que estão dentro de uma garrafa e que propicia todo esse prazer imenso que a gente tem. Enófilo, sommelier ou enólogo, qual a diferença que tem? Tem diferença? Tem diferença, sim. O enófilo é o apreciador de vinho, é aquela pessoa que gosta de beber vinho. Isso aí é o enófilo. Ele é o que a gente chama, ele tem litragem, né? Então ele experimenta, ele se permite a estar variando, mas ele não necessariamente ele tem um conhecimento de formação. O conhecimento de formação, o conhecimento de graduação, ele vem da enologia, do curso de enologia. Então esse aí vai formar o enólogo, que é a pessoa que vai trabalhar numa vinícola, uma pessoa que poderá trabalhar numa importadora. Esse aí e geralmente ele trabalha na produção, no processo de elaboração do vinho, tá? O enólogo. E a gente tem o sommelier, que é outra pessoa que ele estuda também para estar lidando com vinho no restaurante, para estar lidando com vinho numa loja, né? Para estar orientando as pessoas no supermercado, o que é que ela deve comprar, com o que é que ela vai harmonizar aquele vinho. Então, isso aí é o sommelier. É aquela pessoa que, quando você chega no restaurante e você pede o vinho, a primeira coisa que ele pergunta é: o senhor vai jantar o quê? A partir do jantar, ele vai sugerir qual o melhor vinho para poder acompanhar aquele prato. Então, isso aí é o sommelier. Então, só recapitulando, o enófilo é o que gosta de beber, o enólogo é o que fez a formação e o sommelier, ele estudou para poder auxiliar você dentro dessa escolha. Muito bom. O W7 foi criado em 69 na Inglaterra como uma curadoria para suprir a necessidade do mercado britânico de vinhos e destilado naquela época. Baseava-se em importação de produto, distribuição e mercado varejista, porém hoje em dia seu foco está em cursos e certificações. Com o tempo, o W7 cresceu e expandiu-se, estando hoje em mais de 60 países e sendo a maior organização em educação de vinhos e destilado do mundo. Fale um pouco dessa sua formação, o que é o W7, né? Quais são as características de alguém que se interessa por esse tema e se forma, e depois de formado ele está habilitado a que tipo de aconselhamento, de educação, enfim. Tá. Nós temos a Associação Brasileira de Sommelier e que praticamente todo estado ele tem uma divisão, uma representação. A Associação ABS, né, Associação Brasileira de Sommelier do Ceará, Associação de Pernambuco, de São Paulo. Então elas são muito bem organizadas, são cursos fantásticos que formam sommelier. E existe a W7, que ela vai certificar aquelas pessoas que gostam de tomar vinho e que não necessariamente vão trabalhar como sommelier. E não necessariamente vão trabalhar numa vinícola, mas são pessoas apreciadoras e que poderão dar cursos de vinhos também. E o W7, como é uma instituição inglesa renomadíssima,
você ter um certificado W7, você já é uma referência. Em qualquer lugar que você vá, se você fala, eu sou um enófilo certificado, W71, W72, eu sou o 1 e o 2, né? Então, faz com que você, as pessoas já te olhem diferente. Epa, esse cara conhece, esse cara conhece, esse cara tem experiência. Porque o próprio curso do W7, para você ter uma ideia, a gente prova 40, faz 40 experimentações de vinho do curso, né? É um curso de uma semana, então praticamente são 10 vinhos por dia que a gente experimenta, que a gente prova, onde você vai ver todos aqueles aspectos, que é o aspecto olfativo, o aspecto visual e o aspecto gustativo, identificando cada uma daquelas nuances. E o mais interessante, vendo vinhos do Novo Mundo, vendo vinhos do Velho Mundo, e muitas vezes um vinho do Velho Mundo, uma uva do Velho Mundo, quando você prova com a mesma uva do Novo Mundo, ela tem diferenças e tem sutilezas que num curso desse aí você é capaz de identificar. Então, assim, para mim foi uma desconstrução de muito que eu tinha construído ao longo da minha litragem, né? De ter, de repente, me possibilitado a experimentar um Chablis, que é a uva Chardonnay, lá da França, ter experimentado uma lá da Califórnia, experimentado uma lá da Austrália. Então, quando você experimenta a mesma uva, mas de locais diferentes, de terroir diferente, então isso aí vai fazer com que você, espera, aquilo que eu imaginava que era um padrão, de repente ele tem variações de padrão. Então é muito enriquecedor, né, você se possibilitar a conhecer e trabalhar. Quem quer trabalhar nesse ramo. E eu, como eu dou treinamentos, isso aí facilita bastante para mim. Eu gostei que se degusta muito vinho nesse curso, né? Todo mundo toma um Mundo. chapadão? Não. O mais interessante, até porque eles têm uma cuspideira, né? Então cada mesa tem as taças e tem uma cuspideira. Eu não sou muito de usar a cuspideira, não. Na realidade, eu nunca usei a cuspideira, mas tinha várias pessoas que experimentavam, né? Faziam todo o bochecho e depois cuspiam. Não engolia? Não, porque o importante é o retrogosto. É o gosto que fica na boca depois que ou você engole ou que você cospe o vinho, que ele é formado nessa parte aqui do nariz. Então, A não parte precisa posterior engolir. não necessariamente engole. Eu engolia todos, mas não precisa. Muito bem. Se eu Não fosse também precisa. engoli todos. Não, mas e o tempo todo, Cândido, a gente fica bebendo água, né? Então, entre uma prova e outra, então água. Até porque, assim, beber vinho significa hidratar. O vinho, ele é uma bebida muito adstringente, ela seca muito, tá? Então, por isso é que às vezes você faz uma festa, se você faz uma festa na sua casa com cerveja, toda hora alguém vai no banheiro. Se você faz com vinho, dificilmente alguém vai no banheiro. Ou seja, a economia de papel higiênico ela é muito grande também. E de água? E de água, né? É assim, a água tem a função de apenas de hidratar ou faz parte do ritual? Não, ela é muito utilizada para hidratar e era também muito utilizada nas embaixadas para que os diplomatas não se embriagassem. Então, e desse vexame nos cerimoniais, nos grandes banquetes. Então, ele serviu o vinho e a água, o vinho e a água, o vinho e a água. Então vem Tá? daí, né? Então, vem daí essa tradição, né? E hoje em dia a gente começa a observar, porque quando a gente começa a tomar vinho, Cândido, a embriaguez, ela pode até ser uma consequência, mas ela não é o objetivo fim. Geralmente não acontece. Geralmente não. O que você começa a ver são algumas mudanças de comportamento, porque você, principalmente o vinho tinto, a impressão que você tem é que você está mais intelectualizado. Parece que aquilo que você fala, principalmente quando você está bebendo com um amigo, é como se, de repente, assim, o papo de vocês fizesse muito sentido, né? Aquilo que vocês estão falando. Então, ele provoca uma sensação de intelectualidade, daquilo que você faz fazer muito sentido. Quando você toma... Encosta logo ali já o intelectual para... Quando você toma o vinho branco, como ele contém mais açúcar, ele produz mais euforia. Então você vê as pessoas elas mais falantes quando elas estão tomando vinho branco, né?
muito mais falantes, então mais animadas. Então são aspectos assim que a gente, quando começa a adentrar esse mundo, a gente vai se deparando. Qual o melhor? O branco ou o tinto? Isso vai depender do dia. Vai depender do dia, vai depender da ocasião, vai depender do qual é o seu propósito. Você está numa beira de uma piscina, você não vai tomar um vinho tinto. Você vai para um espumante, ou vai para um vinho branco, ou vai para um vinho rosé, que é um vinho mais refrescante, é um vinho que ele tem mais acidez, é um vinho que faz com que você salive mais. Então, ele tem mais a ver com o verão. Então, se você for observar, o ideal seria que nós, em Teresina, que é um clima quente, só bebêssemos vinho branco. Exatamente por conta dessa acidez e porque ele é servido gelado, né? Uma temperatura mais baixa do que a do vinho tinto. O vinho tinto ele dá aquela quintura, né? Tanto é que ele é vasodilatador e é a bebida dos amantes. Olha aí. Tá? Então, quando você toma um vinho, veja que ele é muito romântico, é muito... Se você quer uma noite assim apimentada, uma taça e meia, não convém tomar uma garrafa e meia, 2 garrafas, não. Mas assim, para apimentar a relação, meia garrafa, né, Os é dois. suficiente para os dois e vão ter uma excelente noite de amor. Muito bem. Vamos continuar agora com o nosso papo do vinho, Certo. não é? Doutor Jean, como identificar... Podemos colocar as taças? Podemos colocar as taças. Traz aqui, Rosão? Depois tu vai ver um gole também, Rosa. Não se preocupe. Não se preocupe. Você parece que não pode beber mais, sua mulher não deixa. Eu estou em casa, mas né? você não vai entornar. Não. Vai ficar bêbado, vai ficar doidão. Bote a garrafa aqui também, bote, a gente vai tratar dessas coisas todas aqui. Agora... Aí você disse que ficava na frente das câmeras, olha aí. A garrafa não pode ficar. Pode ficar aqui, na frente aqui, ó. Bem aqui? Vamos, pronto. Então, podemos continuar, né, Rosa? Ok. Tá bom. Doutor Jean, como identificar um bom vinho? Olha, são alguns aspectos que a gente vai verificar, Canto, que é a acidez do vinho, que é se o vinho ele é tânico, se ele é adstringente, se ele é alcoólico e se ele é encorpado. Então, quando você consegue verificar esses 4 aspectos num vinho, ele é um bom vinho, né? Um vinho ele precisa ser ácido, você precisa salivar. Um vinho ele precisa ser tânico, né? Adstringente. Ou seja, ele seca a boca e ao mesmo tempo você saliva e vem o líquido na boca. Então veja que são aspectos que ele tem. Ele precisa ter álcool, né? Você precisa sentir um certo ardor dele. E o outro aspecto é o encorpado, quando ele junta tudo isso aí e você, ao colocar na boca, você sente o corpo do vinho. Então quando a gente fala assim, esse vinho é encorpado, significa que é um vinho que ele tem presença. Eu gosto sempre de fazer o paralelo seguinte, você toma um copo d'água e você toma um suco de manga. Qual é o vinho, ou qual o líquido que tem mais cor? É o suco de manga, porque você sente a presença dele. Certo? Então, do vinho é a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela pensa assim, não, esse vinho aqui ele é muito encorpado, quando na realidade ele é um vinho tânico, ele tem muito tanino. O tanino está presente na casca da uva e nas sementes, é o que deixa essa secura na parte da frente da boca quando a gente toma, né? Então, esse aspecto aí. Então, para dizer assim, o vinho ele é bom, é quando ele congrega esses 4 elementos. E, assim, esse tanino tem qualquer uva ou tem uva específica? Geralmente é na uva. Na uva branca ele também tem, mas ele está mais presente na uva tinta, né? Na uva tinta está presente no suco de uva, tá? E, inclusive, é até bom a gente deixar claro o seguinte, vinho é aquela bebida fermentada, alcoólica, feita de uva. Se a bebida fermentada alcoólica feita de caju é uma bebida fermentada de caju, ela não pode ser considerada como vinho de caju, vinho de pitanga, vinho de acerola. Não, é uma bebida fermentada de caju ou de acerola ou de pitanga. Para ser considerado vinho tem que ser feito de uva. Entendi, o resto é outra coisa, né? É outra coisa.
O álcool do vinho, ele é acrescentado ou ele é da própria uva, da fermentação, do processo de construção do vinho? Geralmente ele vem dentro da própria vinificação, né? Desse processo de transformação do suco da uva em vinho. Aí ele varia muito. O tinto, normalmente, ele é de 11,5 a 15 graus alcoólico, onde você vai observar, na maioria dos vinhos, ele varia disso aí, tá? Já o vinho, no caso do vinho do Porto, ele é acrescido o álcool vínico, então faz com que ele tenha mais um potencial alcoólico, ele tem mais em torno de 25%. É acrescentado açúcar no vinho do Porto, nesses vinhos doces? Não, aquilo dali é da própria uva e existe uma coisa que a gente chama de açúcar residual. Ou seja, é o processo de fermentação que ele é parado, então é como se fosse o dulçor do suco que dá a sensação de doce do vinho. Mas ele não é acrescido ao vinho, tipo, é um açúcar união que a gente coloca no vinho. Não existe. Não existe. Isso não existe. É o processo de fermentação que ele é interrompido, porque se ele não for interrompido, ele vai se transformar em álcool. Total. Todo ele se transforma em álcool. Então ele é interrompido, aí quando existe essa interrupção é o que a gente chama de açúcar residual. Então é aquele dulçor que a gente sente no vinho. Não é algo acrescido, não. As melhores regiões do planeta para se plantar uvas? Olha só, isso aí ele varia muito, porque a gente vê tipo a Itália. Praticamente, a Itália é o maior produtor mundial de vinho do mundo, né? Então ela sempre está brigando. Itália, França, Espanha, elas estão brigando nisso aí. Praticamente a Itália toda, ela produz vinho. França tem várias regiões vinícolas. Espanha, regiões maravilhosas. Portugal, nem se fala, tá? Então, toda essa parte que a gente chama de velho mundo, acrescente isso aí. Turquia, acrescente Grécia, tá? É o que a gente chama de velho mundo. Produz muito vinho de muito boa qualidade. E a gente tem o que a gente chamaria de novo mundo, que vem dos Estados Unidos, que vem da Argentina, do Chile, do próprio Brasil, que está se inserindo agora timidamente no mercado. A gente tem África do Sul, a gente tem Austrália, Nova Zelândia, então que são grandes produtores. E o que está despontando como um grande produtor e um grande consumidor é a China. Então, assim, vastas regiões da China, que exatamente elas estão naquele paralelo, né, de 30 a 50 graus norte, é o mesmo que tem da Califórnia, da Europa, chega na China, aqui dali tá áreas assim imensas estão sendo já estão cultivando uva para uma produção nos próximos 5, 10 anos, que a China vai despontar como o maior produtor e o maior consumidor mundial de vinho do mundo. Muito bem. Um lugar com bons vinhos para se visitar antes de morrer, doutor Jean? África do Sul, Chile, Me deu água na Argentina, boca. Argentina, a Europa como um todo. Onde você vai na Europa, você vai encontrar um vinho de muita boa qualidade. E não tem aquela coisa de tipo assim, tem vinho ruim, tem vinho barato, mas a grande maioria são vinhos muito bons. Tá? Então, assim, é o solo do lugar, é a temperatura, é a incidência de chuva, é sol, a mineralidade, então a própria técnica. Aquilo ali é uma técnica milenar. Então, assim, são anos e anos, são séculos que eles produzem aquilo e tem um know-how muito grande dentro daquela produção e armazenamento e distribuição e por aí vai. Então, você vai encontrar vinhos muito bons aí. Agora, no Novo Mundo, eu sou apaixonado pelos vinhos da África do Sul. Eu acho muito interessante, são vinhos e que eles fecham muito com o paladar do brasileiro. Porque até isso aí no Novo Mundo, por conta da diferença de temperatura e de incidência do sol, os vinhos que a gente consome aqui, eles são mais alcoólicos, né? E eles, de uma certa forma, também são mais doces, exatamente por conta da incidência de sol, que é muito maior aqui no hemisfério sul do que lá no hemisfério norte, na Europa como um todo. Esses vinhos que começam a ser produzidos na região do Rio São Francisco, qual a nota você dá para esse esforço brasileiro em entrar no mercado do vinho mundial?
É um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o moscatel, que é produzido lá no Vale do São Francisco, ele é premiado internacionalmente. Então, se de todos os vinhos você escolher consumir um moscatel, você pode ter certeza que você vai estar consumindo um vinho de altíssima qualidade. Que o moscatel é aquele vinho para sobremesa, que ele acompanha um bolo, ele acompanha uma salada de frutas. Não é um vinho para você tomar numa conversa com os amigos, não. É aquele vinho para o grande finale, né? Tanto é que ele é muito licoroso, né? É um vinho de acompanhamento de sobremesa. É o vinho moscatel. Olha. E eles estão com várias pesquisas lá, com Syrah, com várias outras uvas, né? Nessa parte de Petrolina, Juazeiro do Norte, onde eles estão... porque vinho tem muito a ver com pesquisa também, né? Eles estão experimentando, estão pesquisando e estão investindo muito por lá. Então vem coisa nova, inclusive pelo fato da produção dele lá ter... Eles têm várias colheitas durante o ano, por conta da incidência do sol, né? Então o solo todo irrigado, diferentemente da Europa, onde é uma vez só a colheita que tem no ano. Legal. E assim, o vinho brasileiro, qual é o melhor, o tinto ou o branco? O vinho brasileiro, ele é renomado, é o Merlot, né? Que é lá da parte do Vale do Vinhedo. Tanto é que é o que a gente chama como uma denominação de origem. Um vinho, para ter uma denominação de origem, ele já passou por um processo de qualidade assim extenuante. Então, já passou por várias certificações, já passou por vários concursos, com muita técnica. E hoje em dia, no Vale dos Vinhedos, o vinho Merlot, se você encontrar o nome DOVV, significa denominação de origem Vale dos Vinhedos, e que geralmente é o Merlot, você pode ter certeza que você está tomando um vinho de excelente qualidade em nível internacional. Olha aí, uma dica de ouro. Fique ligado. Tem muito, nós estamos só começando. Tem muita coisa aqui para ser destrinchada e você vai, com certeza, se está entrando no mundo dos vinhos, vai ficar muito mais motivado a partir desse bate-papo. E esse lance do vinho ser reserva, não reserva, reservado, isso faz diferença? Isso é só a comunicação? Muita diferença, porque isso aí tem a ver com armazenamento. 80% do vinho de uma vinícola, da receita do vinho de uma vinícola, advém exatamente daquele vinho em que não houve um cuidado muito grande na seleção dessas uvas. É o que garante a sobrevivência dessa vinícola durante o ano todo para passar 6 meses com vinho num barril de carvalho ou 1 ano no barril de carvalho, que vai caracterizar ele como sendo um vinho reserva ou um vinho gran reserva. Tá? Então, assim, é importante que a vinícola tenha esses vinhos reservados, mas o grande problema é que eles utilizam, e a Contitura ela iniciou isso aí como uma estratégia de marketing, chamando o vinho de reservado, e na hora que você vê na garrafa, você imagina que seja um vinho de altíssima qualidade, quando na realidade é um vinho que foi reservado para, assim que acaba o processo de vinificação, ele já ir direto para o mercado. Ele não passa por envelhecimento em barril de carvalho, que confere a ele um gosto amadeirado, um aroma amadeirado. Ele não tem todos aqueles outros aspectos que você vê um vinho de uvas selecionadas e mais cuidado, que é exatamente aquele em que o dono da vinícola ele trata com as melhores videiras dele para um vinho reserva ou um vinho gran reserva, que é exatamente o tempo de envelhecimento. Tá? Aqui no Brasil e lá na Contitura, eles consideram como um vinho que passou até 6 meses no barril de carvalho como um vinho de reserva. O que passou acima de 12 meses, ele considera como gran reserva. Ou seja, é um vinho que é mais caro e ele tem mais qualidade. O que é que a gente precisa atentar? Se eu tenho um orçamento reduzido, eu estou a fim de tomar um vinho, e ele só me permite tomar um vinho reservado, eu vou para o reservado sem nenhum problema. Se eu tenho um pouquinho mais de grana e ele me permitir ir para um reserva, opto pelo reserva. Se tiver mais grana ainda, vou para o gran reserva, que estarei tomando um vinho de muito melhor qualidade. Que legal, olha aí como eu aprendi. Só nisso aí eu já estou satisfeito pelo bate-papo. Pois vamos tomar um gole. Vamos tomar um gole. Plim, plim, nosso sucesso. Quentinho.
Você sabia que o brinde, Cândido, ele iniciou com os romanos como uma forma de... Eles batiam as taças uma na outra. Naquela época existia muito a prática de um envenenar o outro. Sim. Aí, então eles batiam as taças naquelas canecas de prata ou nos cálices de prata, né? Quando eles batiam, havia a possibilidade de gotas de um vinho ser transferido para outra taça. Então, se eu quisesse te envenenar, você batia de uma forma que o vinho também voltava, ou seja, morreriam os dois. Então, Compreendi. por isso é que vem toda essa coisa do brinde. Então, um laço, né? de confiança, de amizade, Um laço uma de confiança, atitude exatamente. de ética. Você me falando aí do processo do vinho, desse cuidado todo, da demora, né, de toda essa certificação, você me passa a ideia de que esse setor é muito ético, né, com os seus produtos, para que continue exatamente sendo percebido como tal, como é o vinho, como se espera de um bom vinho. Acontece isso ou tem muita malandragem? Tem muita malandragem. A gente vê muito isso aí acontecendo, essas denominações, né, essas legislações, na Europa elas são muito rígidas. Na Espanha, principalmente, na Itália, na França, né, elas são muito rígidas. Quando vem para o Novo Mundo, parece que a coisa fica mais flexível. Esculhamba o negócio. Dentro dessa flexibilidade, tanto é que a gente vê assim, colocar um vinho num barril de carvalho significa que aquele vinho, ele não só ele estará acondicionado, mas ele vai envelhecer e ele vai adquirir alguns componentes que, se ele não tivesse lá, ele não adquiriria, tá? E esses componentes aí, muitas vezes, vamos supor, um barril de carvalho, ele custa algo em torno de mil euros, um carvalho francês. Toda vinícola tem condição de comprar um barril, acondicionar um barril? Dificilmente. Aí o que é que eles fazem? Eles compram da França, né, dos produtores dos barris, os pedaços de aduela, ou seja, daquelas ripas que fazem os barris, ou então o que eles chamam de chips, que são os pedaços de madeira. Então eles compram aqueles pedaços de madeira, colocam o vinho que está num barril de inox e jogam a madeira dentro. E aquela madeira que foi colocada, ela vai conferir ao vinho um aroma amadeirado e um sabor amadeirado, sem necessariamente ter envelhecido no barril por 6 meses, por 12 meses. E tem gente dizendo que foi envelhecido. É reserva. E tem gosto de madeira. Pronto, acabou. E é aceito. E é aceito. E está aí, não é? E está aí. Exato. Quem criou o vinho e aonde foi criado? Fala-se que foi na Prússia, né? Na antiga Prússia, de algum caçador que colheu umas uvas, deixou numa ânfora e foi caçar. Quando voltou, aquela uva tinha se liquefeito e estava ele com muita sede, bebeu e achou que tinha alguma coisa estranha. Tinha alguma coisa estranha aquilo dali. Então fala-se nisso aí. Só que ele foi modificando, né? Foi passando, à medida que foram acontecendo as guerras, foram acontecendo as conquistas, né? Então ele saiu daquela parte que seria hoje a Mesopotâmia, foi para a Grécia, foi para hoje que a gente tem a Moldávia, tá? Então daquela parte da Ucrânia ali, eles produzem muito vinho de muito boa qualidade, né? Aí depois adentra para a França, Itália, aí se espalha para o resto da Europa todinho. Até que quando começam as navegações, eles vão para os Estados Unidos, depois vem para o Chile, Argentina e por aí vai. Muito bem. Falam que o vinho bom é aquele que chora. Você faz isso aí, vê as lágrimas escorrendo aqui no vinho. Tem sentido isso ou isso é maruagem? Não, não é maruagem. Na realidade, a lágrima, você vai identificar a lágrima quando você circula a taça, aí você vai observar essas legs, essas pernas, ou então esses filetes que vão escorrendo. Eu acho legal as palavras que você encontra certinha, que encaixa e não poderia ser outra. Então, assim, quanto mais próximo um do outro, quanto mais próximo uma lágrima da outra, mais álcool ele tem. Quanto mais devagar ela escorre, menos álcool ela vai ter. Então, esse daqui é um vinho alcoólico.
não é? Então veja que os filetes eles estão bem próximos e eles descem numa rapidez considerável. Tá? O que significa um vinho alcoólico e não alcoólico? Que tem muito álcool e que não tem muito álcool. Tá? Então, se ele é um vinho com 11,5% de álcool, significa que na garrafa, 11,5% dele é composto de álcool. Um vinho alcoólico seria um vinho em torno de 15% da garrafa é composto de álcool. Compreendi. Ou seja, dentro do processo dele, o enólogo ele deixou maturar. Então, toda aquela fermentação, ela produzindo, o açúcar se transformando em álcool. Aí chega um ponto que ele para, e diz, não, interrompe isso aqui. Porque se não interromper, ele se transforma todo em álcool e você não vai aguentar beber e fica intragável. Compreendo. Então vai de quanto a quanto o percentual de álcool? 11,5% até 15%. Então, geralmente esse vinho que a gente chama o vinho tranquilo, né? Vinho tranquilo porque ele não é espumante. Aquele espumante é um espumante, o que tem gás carbônico nele. Então esse aqui é um vinho tranquilo, um vinho tinto, você vai encontrar de 11,5% até 15%. Quanto mais alto, mais álcool tem. Exatamente. Muito bom. Um vinho para tomar antes de sair daqui para o céu, antes de partir para o outro lado do caminho. Olha, eu tomei um vinho uma vez, um vinho da África do Sul, um Cabernet Sauvignon. Esse vinho, para mim, ele foi um divisor de águas com relação ao vinho. É um vinho da Pope Rock, e que foi emblemático. A gente estava num grupo de amigos lá em casa, quando a gente abriu a garrafa, eu servi as taças, o aroma desse vinho, ele se espalhou por todo o terraço. Foi uma coisa assim fenomenal, era assim mágico, né? Então esse vinho para mim ele é emblemático. E nunca mais eu consegui tomá-lo. O meu interesse é de voltar à África do Sul só para procurar e tomar esse vinho. Esse vinho. Você tem ideia de quanto ele Não, e ele não é muito caro. Tá? É um outro aspecto para a gente considerar com relação a vinho bom é um vinho caro? Não necessariamente. Tá? O vinho bom é aquele vinho que você gosta. Se você gostar de um vinho barato, ele é o seu vinho. Tá? O que a gente não pode se prender é tomar só um tipo de vinho, sabe, Cândido? Então, quanto mais você experimenta, mais você se possibilita. E é como se a gente fosse passando por estágios. No primeiro momento, a gente vai gostando daquele vinho mais assim, que tem uma pegada docinha, né? Então, é meio que docinho. Aí, com o passar do tempo, aquele docinho não dá. O Martinho da Vila, inclusive, ele falava que deixou de tomar vinho exatamente porque a cerveja, ele tomou a cerveja a vida toda, ele tomava Brahma e não tinha nenhum problema. Ele sempre pedia uma Brahma. Já com vinho, à medida que você vai tomando, você vai apurando o seu gosto, e quando você bebe um de uma qualidade inferior, você sente na mesma hora aquilo. Não gosta muito. E incomoda, tá? Mas assim, o grande barato que eu acho, quando a gente adentra isso aí, é você se permitir. Inclusive, assim, de variedades diferentes. São mais de 1.000 variedades de uvas que a gente tem. Qual a melhor uva, na sua opinião? Não existe uma melhor uva, Cândido. O que existe é, no momento, quando você vai comprar o vinho, qual o interesse que você quer? Você quer comprar um vinho para um churrasco, você quer um vinho para uma noite romântica, você quer um vinho para um aniversário de um parente, você quer um vinho para uma grande festa. Você precisa identificar qual é a ocasião. Aí, quando você identifica a ocasião, aí você vai escolher o tipo certo de vinho para aquilo dali. Se você vai para uma noite romântica e sua parceira, a mulher, ela é mais sensível com relação a aromas e sabores, ela tem uma sensibilidade maior. E alguns vinhos, eles têm uma travada, uma astringência muito grande. E que talvez para você ele satisfaça, mas para a parceira não. Eu gosto muito desses mais fortes. É importante você identificar o que é que ela gosta também. Tá entendendo? Isso é mais suave, isso é mais forte. Exatamente. O que é que ela gosta para que vocês possam ter uma noite legal. Mais harmônica. Sem sacrificar também o seu lado. E ver assim, qual é o meu termo que a gente poderia ter, né? Para isso aí. Negociar. Vamos negociar isso aí. Eu acho que um Pinot Noir, ele cabe legal. Um Malbec, dependendo da situação. Se eu for para um churrasco, eu vou para um Syrah, né? É um Syrah, ou então a gente vai para alguma coisa
uma pegada mais tânica, como um Cabernet Sauvignon, né? Um Syrah. Syrah é cara de churrasco. Eu pensei picanha, eu penso Syrah. Eu penso Cabernet Sauvignon. Syrah é o nome de uma uva? É o nome de uma uva. Ou ela é chamada de Syrah, ou é chamada de Shiraz. Aí você escolhe. É a mesma coisa. Entendi. Né? Na Austrália eles chamam de uma forma, no resto do mundo eles chamam de outra. É uma uva originária lá do Rhône, do Vale. Doutor Jean, os melhores vinhos, os novos mais velhos, fala que o vinho, quanto mais velho melhor, isso tem sentido ou isso é mito? Eu acredito que isso aí seja um mito que se tem. Antigamente era, inclusive, uma fala que vinha muito comumente as pessoas falando, né? Quanto mais velho, melhor. E hoje em dia a gente sabe que os vinhos, como eles estão sendo produzidos industrialmente, então o tempo de validade dele tem diminuído consideravelmente também. Então, assim, para você não errar, né? Isso aqui é uma dica.